Olá, esta é a questão 22 do vestibulinho da ETEC, que aconteceu no primeiro semestre de 2024, com matrícula no segundo semestre de 2024, e o tema é interpretação de tabela. Será um tema de ciências, tá? Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo de matemática e ciências para as pessoas interessadas no vestibulinho da ETEC. Então vamos à resolução da questão 22, que diz o seguinte: o sangue é um tecido vivo que circula pelo corpo, levando oxigênio e nutriente a todos os órgãos. Os hemogramas são exames que permitem fazer uma avaliação do estado clínico dos pacientes, auxiliando no diagnóstico e no acompanhamento de alguns tipos de problemas de saúde. No quadro estão representados resultados de hemograma de 3 pacientes do sexo feminino. As análises desses resultados são feitas por meio de comparação com os valores de referências apresentados, tá? Então nós vamos ter aí os exames, certo? Que já a gente vai detalhar das pacientes, e na última coluna da tabela tem uma referência para saber se a paciente ela está ou não com uma determinada alteração. Daqui a pouco a gente volta na tabela e especifica o que é cada um desses hemogramas, tá? E aí, continuando a leitura, com base na análise dos resultados obtidos, assinale a alternativa que apresenta corretamente a paciente, tá? E sua respectiva alteração fisiológica. Então, nós vamos ter que olhar cada uma das pacientes e, de acordo com os resultados obtidos pelos exames, pelo hemograma, a gente conseguir detalhar se tem alguma alteração ou não, tá bom? Então vamos voltar aqui na tabela para a gente poder detalhar o que significa cada um desses itens. Bom, primeiro aqui, né, o hemograma tem esse nome aqui, ó, hemácias, tá? Ou glóbulos vermelhos. Eu acredito que glóbulos vermelhos, pelo menos, vocês já ouviram falar, tá? E aí, qual é a função desses glóbulos vermelhos? Eles levam oxigênio, tá? Igual falou aqui na parte do texto, né? Levando oxigênio, tá vendo? Então, os glóbulos vermelhos, eles levam oxigênio para o corpo todo, tá? Então, a função dos glóbulos vermelhos é essa, tá? E aí tem os valores de referência aqui para saber se tem alguma alteração ou não, certo? Plaquetas. Agora, a plaqueta, o que significa alteração na plaqueta, tá? As plaquetas, inclusive, né, quem pode doar, né, tem essa parte importante de comentar também, né, de doação de plaquetas. E aí elas ficam na medula óssea, né? E aí elas atuam no processo de coagulação do sangue. Então, por exemplo, se tiver alguma alteração nas plaquetas, o sangue pode coagular, né, fazendo bolhas assim, ficando pedrificado mesmo, alguma coisa nesse sentido, tá? Então ele muda o estado, né, deixa de ser líquido e vai coagulando, né, como se fosse sangue preso, alguma coisa assim, tá? E aí tem os valores de referência aqui também para saber se está alterado ou não. E o último aqui, os leucócitos, que aí a gente chama aí popularmente de glóbulos brancos, tá? Então, o que faz os glóbulos brancos? Eles atuam na defesa do organismo. Eles saem da corrente sanguínea, tá? Migram para um tecido infeccionado, certo? Uma célula, alguma coisa assim. Então, eles fazem um processo como se fosse um anticorpo, assim, alguma coisa assim, ou anticorpos, né, na defesa do organismo, tá? E aí tem as referências aqui também, e a gente precisa saber o que é cada um desses
Por quê? Porque nas alternativas tem a tabela e a gente precisa saber isso aí. Então, olha lá. Paciente 1 está falando que o aumento dos processos infecciosos ou alérgicos, tá? Então, isso daqui tem que ser uma alteração nos glóbulos brancos, tá? Que combatem aí essa parte da infecção aí, né? Dessa parte de defesa do organismo. Então, falou do paciente 1. Então, do paciente 1, se a gente olhar aqui a referência, 6.040, está dentro do esperado. Então, não tem alteração nos glóbulos brancos, tá? Então, isso não acontece com o paciente 1. Significa dizer que esta alternativa aqui está errada, tá? O paciente 2 agora, tá? Aumento na probabilidade de formação de coágulos no sangue. Então, a formação de coágulos no sangue tem a alteração nas plaquetas, certo? Então, nós vamos ver aqui do paciente 2 se teve alteração nas plaquetas. O exame, pelo valor de referência, está tudo certo, né? Está dentro do que é considerado normal, tá? De 150, 480, 380. Então, significa dizer que esta alternativa está errada. O paciente 3 aqui, ele está falando na diminuição do transporte de gases respiratórios, né? Então, no caso, gases respiratórios seria o oxigênio, tá? E aí nós vamos ter que ver se o paciente 3 tem alguma alteração nos glóbulos vermelhos, tá? Que é a função dos glóbulos vermelhos é essa. Então, o paciente 3, ele está dentro da referência aqui, né? Ó, de 3,9 a 5,0. Então, tá ok, não tem nada de alteração nessa parte, tá? Agora, o paciente 2. O paciente 2, diminuição na produção de anticorpos. Então, anticorpos é os glóbulos brancos, que tem essa função aí, segundo a análise aí dos hemogramas, tá? Então, paciente, só confirmar, paciente 2. Então, o paciente 2 aqui, ele tá dentro do esperado, que é 7.800, onde o valor de referência é de 3.500 a 10.500. Então, tá ok, né? Então, essa daqui está errada. E o último, tá? Coagulação sanguínea, tá? Tem a ver com as plaquetas, dificuldade de coagulação sanguínea. Então, isso aqui tem a ver com as plaquetas. E aí, nós vamos ver aí se essa alternativa está correta, tá? Então, olhando aí o paciente 1, tá? No caso do exame de plaquetas, aí aqui deu uma alteração, né? Porque o valor de referência é de 150 a 450 e ele ficou com 87, né? Então tá bem abaixo, aqui no caso 87.000, tá? Tá um pouquinho abaixo do valor de referência. Com isso, a gente conclui que a alternativa correta é a alternativa E, certo? Essa que é a correta aí, tá bom? Então é isso. Para a questão 22, né, teria que saber o que significa cada um desses processos aí sanguíneos e tal. Então, na minha visão, questãozinha um pouco difícil, que se você não soubesse que cada uma dos glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas fazem no corpo humano, no sangue, você não conseguiria responder, né? Então é isso, espero ter ajudado. Um abraço a todos, até!